Salve, salve família, brincadeira. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para esse quadro aqui de concurso, onde nesse quadro a gente aqui pega algumas questões de concurso e essa questão principalmente ela é postada lá no Instagram. Então se você não segue, certo? Então sem mais delongas, vamos ver aqui essa questão que foi postada lá já há algum tempo também. Questão de número 28 do ano de 2020, foi um concurso para biomédico mesmo, tá? Então, ó, o que diz o enunciado aqui? Porção celular representa 45% de um volume determinado de sangue. Então, ele está falando aqui do que? Daquela relação hematócrito, né? Com o plasma e os outros componentes que estão também no nosso plasma. Então, a porção celular representa 45% do volume determinado de sangue. Então, 45 geralmente é o valor ali do hematócrito, né? A parte celular é denominada hematócrito. Celular entre aspas, né? Porque hemácia não é considerado célula, mas a colocação aqui realmente a massa eritroide é quem é determinada aqui para o hematócrito. Assim, um indivíduo normal tem um hematócrito de 45%. Este se reduz quando a quantidade de células diminui, ou seja, quanto menos hemácia eu tenho, menor vai ser o meu hematócrito, elevando-se quando o número dessas aumenta na circulação. Então, vice-versa, né? Além da parte celular do sangue, a fase líquida deste também participa do valor do hematócrito, como se observa em várias condições em que existe hemodiluição ou hemoconcentração. Desta forma, associe as duas colunas relacionando os conhecimentos gerais e específicos sobre o sangue. Então, a questão aqui, coloca aí um texto bem grande, né? Só como eu falei para preencher. Mas o que ele quer saber aqui? A gente vai correlacionar aqui as duas colunas e depois ele vai dar para a gente aqui uma sequência. Vou mostrar já para vocês essa sequência aqui para a gente ver qual que foi a sequência que a gente achou aqui, né? Então eu vou correlacionar aqui, saber de qual célula que ele está falando aqui em cada uma dessas descrições aqui, eu vou colocar o número. Então tá bem simples e é uma questão, na verdade, tá bem de boas, bem fácil. Então vamos ver aqui nessa sequência aqui qual é a resposta correta. Você aí pode até dar pausa aqui, dar o print para ver aqui se você acerta, beleza? Então bora lá, ó. A primeira afirmação, a primeira descrição que a gente tem aqui diz o seguinte: são células envolvidas nas reações de reconhecimento de agentes que provêm do meio externo, agindo diretamente sobre eles. Que célula que é essa, né? Que está envolvida nas reações de reconhecimento de agentes que provêm do meio externo. Perceba que ele não fala aqui que essa célula ela ataca, que ela promove um ataque, digamos assim, sobre esse agente externo, né? Então, porque a função das nossas células, elas estão envolvidas lá no sistema imune, as células maduras, né? Você vai entender por que eu estou falando isso, porque tem uma aqui que está parecida, uma outra colocação que está parecida. Então vamos ver. Que célula, então, pessoal, dessas opções aqui corresponde a essa descrição, né? Então a gente tem aqui, o número 1, células granulocíticas, linfócitos, proeritroblasto, eritrócitos e bastonete. Então realmente a gente tem que saber a função de cada uma das nossas células para saber aí responder essa questão, né? Pelo menos das opções que a gente tem aqui, porque uma se encaixa na outra. Então, a resposta aqui, ela vai ser a número 2, pessoal. Por que número 2? Você pode estar pensando assim, por que não é célula granulocítica? Muitas vezes a questão ela vai também ter um contexto, porque tem uma outra opção aqui
que ela vai se enquadrar melhor em células granulocíticas. E também porque eu chamei a atenção de vocês para essa questão aqui do relato, da descrição da célula, não dizer que essa célula ela ataca, né? Age como reconhecimento de agentes que provém do meio externo. Então, nesse caso aqui, não é célula granulocítica, porque essas células granulocíticas elas atuam diretamente nesses agentes externos, não só na questão do reconhecimento, né? Aliás, muitas vezes o reconhecimento nem importa, porque as células granulocíticas, então a gente está falando aqui de quem? Do basófilo, do eosinófilo, do neutrófilo, né? Essas três aí que a gente tem essa classificação de granulocítica, células maduras. Essas são células que não possuem memória imunológica, estão voltadas lá para o sistema imune inato, né? Então, ela viu que tem algo de errado, ela vai lá e ataca. Então, a questão do reconhecimento ali pesa também a favor dos linfócitos. Então, na nossa sequência aqui, a primeira questão é o 2. Certo? Para a gente preencher aquela coluna lá das opções, da opção correta. A segunda colocação é assim: é uma célula redonda que contém núcleo redondo grande com cromatina frouxa. No interior são visualizados os nucléolos, geralmente 2. Essa é uma descrição aqui, pessoal, que já está falando muito sobre célula imatura, né? Isso quer dizer que célula madura não pode apresentar nucleolo? Claro que pode, não é comum deles aparecerem, né? Todas as células, elas têm nucleolo, tem função importante ali na célula, né? Então todas elas têm nucleolo, mas só algumas, tradicionalmente, mostram esse nucleolo. E o fator que reforça isso pra gente é exatamente a questão da cromatina frouxa, né? Só relembrando, a cromatina frouxa é aquela cromatina que tem menos condensação. Por isso, é uma cromatina que ela acaba mostrando para a gente alguns elementos que estão no núcleo, inclusive o nucleolo. Essa célula que ele está falando aqui é uma célula imatura. E aí, para a gente contextualizar bem legal, coloquei aqui para a gente... uma imagem, todas essas células aqui das opções. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui estão elas. Ó, essas aqui são as células que estão naquelas nossas opções, né? Eu tenho uma célula granulocítica demonstrada aqui por um neutrófilo, eu tenho aqui um linfócito, eu tenho aqui um proeritroblasto. Eu não coloquei aqui o eritrócito, né? Porque o eritrócito ele não tem núcleo, né? É uma célula anucleado, é um elemento anucleado. E eu tenho aqui também essa outra estrutura aqui, que eu não vou falar, mas vocês já devem estar sabendo qual é, mas é porque tem uma outra correlação com ela também. Mas já está bem fácil também, de certa forma, né? Então, bora lá. Ó, eu já disse que é uma célula imatura. Qual dessas células aqui são células, ou é uma célula imatura? E o principal, né? Qual dessas aqui está se enquadrando melhor nessa descrição aqui? É uma célula redonda que contém núcleo redondo, grande, com cromatina frouxa. No interior são visualizados nucléolos, né, pessoal? Então, essa célula que ele está falando aqui é essa célula aqui, pessoal. E qual é o nome dela? É o proeritroblasto, pessoal. Veja aí que ele se enquadra exatamente na descrição. Tem até um detalhe a mais, que é muito comum nessa célula também. Mas vamos relatar de novo aqui a descrição dele. Então, ó, é uma célula redonda, né? Apesar dele ter aqui algumas irregularidades, a gente classifica ela como redonda, beleza? Que contém núcleo redondo grande também. Ó, uma célula que tem uma alta relação núcleo-citoplasma, beleza também. Se encaixou com cromatina frouxa, realmente. Até se a gente comparar aqui entre esses outros elementos, a gente vê que essa daqui é a mais clarinha, e por isso que a gente também vê os nucléolos que estão aqui presentes. Ele diz que é geralmente 2, né? Mas isso não é regra nenhuma. A gente vê aqui mais de 2, talvez até 4
aqui um esboçozinho aqui, talvez até 4 núcleos aqui presentes, né? Outro detalhe do proeritroblasto que ele não falou, isso aqui é muito comum, que é essa projeção aqui citoplasmática, muito comum nessa célula também. Então, voltando aqui, o proeritroblasto realmente é uma célula imatura, tem essa caracterização aqui, tem essa descrição que ele falou aqui, tá? Aqui, então aqui tá o proeritroblasto, é a célula da nossa sequência, beleza? Então deixa eu colocar aqui, então é o 3, proeritroblasto, ficamos com a sequência 2, 3. Seguinte, aí é outra descrição, ó, que legal. É uma célula com disco bicôncavo, com bordas mais coradas e o centro bem mais claro. À medida que circula, perde porções da membrana citoplasmática, adquirindo a forma de esfera, que acaba sendo retirada no baço e sendo fagocitada por macrófagos. Eu poderia até colocar de novo aqui aquela imagem que a gente tem as células, né? Mas ela não está lá presente, aliás, isso também eu falei agora há pouco. Essa estrutura aqui, que ele está chamando de célula, muita gente não gosta que se chame de célula, eu também muitas vezes chamo sim de célula, é a hemácia, pessoal, é o eritrócito, né? Essa descrição aqui, ela não se enquadraria em nenhuma das outras células aqui que a gente colocou. Mas só relembrando, né, uma célula que realmente tem um disco bicôncavo, você sabe que a hemácia é como se fosse um biscoito, e aí tem como se fosse duas depressões em cada lado, então por isso que fala que é bicôncavo, com bordas mais coradas e o centro bem mais claro, exatamente por essa biconcavidade, a gente vê o que a gente chama de halo hemoglobínico, né? É normal até um certo ponto, ele não pode aumentar muito, porque aí já é uma questão de hipocromia também. As bordas elas são realmente mais escuras em contraste com esse centro mais esbranquiçado, porque a função básica aí da hemácia é entregar oxigênio, né? E esse oxigênio ele se liga à hemoglobina, e essa hemoglobina, para facilitar essa entrega, então por isso que ela está na borda, né? Fica mais fácil do que movimentar do centro para a borda, ela já fica na borda, por isso que é mais corado, então, para facilitar aí essa entrega do oxigênio. Esse fato é interessante, né? Muita gente não se recorda que à medida que essa hemácia vai circulando, o tempo médio de vida dela é de média de 120 dias, né? Quanto mais ela vai entregar esse oxigênio aí, ela vai perdendo a membrana dela e ela vai se tornando uma morfologia que é comum em algumas patologias, por exemplo, e também é comum no fim da vida da hemácia, mas ela é logo retirada aqui pelo baço, né, como está descrito, por isso que em pacientes saudáveis não é comum da gente encontrar, tá? Que são os esferócitos, pessoal. Então essas hemácias, ela tem ali o seu formato arredondado de qualquer forma, mas quanto mais ela vai entregar oxigênio, mais contornada, mais arredondada ainda, o esferócito tem essa característica, né? Ele vai se tornando um esferócito, e aí o baço vê que é uma hemácia defeituosa no sentido de já estar idosa, né? Nossa hemácia. E aí o baço vai lá, os macrófagos do baço vai lá e retira ela de circulação. Então ele está falando aqui do eritrócito. Próximo então aqui da nossa sequência é o 4. Ficam 2, 3 e 4. Próxima descrição. São elementos de defesa contra agentes externos. Isso aqui que eu estava falando também para vocês, que poderia se confundir, né? Mas quando a gente compara, a gente vê que realmente está correto essa sequência. Então, são elementos de defesa contra agentes externos, tais como bactérias, parasitas e partículas inertes estranhas ao meio interno. Então, esses elementos de defesa que ele está falando aqui, eles nos defendem contra bactérias, parasitas e partículas inertes, né? De qualquer forma, partículas estranhas que não são comuns para o meio interno. E aí esses elementos, então, o que restou aqui para a gente? Restaram as células granulocíticas, né? Aqui, olha a diferença aqui da colocação.
ele fala aqui que não é só o elemento que reconhece, né? Reconhecer, só olha aí, tchau. Posso até fazer outra ação ali que não esteja diretamente ligada à nossa defesa contra esses agentes, já que ele fala que, opa, vou ali defender esse ser humano. E aí é uma função realmente muito básica que a gente tem das células granulocíticas, pessoal. Em especial, né, os nossos neutrófilos, que fagocitam essas estruturas. Todas essas aqui citadas são passíveis de serem fagocitadas. Eles utilizam ali os seus grânulos para poder destruir ali aqueles caras que invadiram o corpo humano, né? O eosinófilo e o basófilo atuam expelindo, digamos assim, exocitose, o termo utilizado, né? Eles liberam esses grânulos, então não precisa fagocitar aquele elemento, mas também atuam diretamente ali na defesa contra esses agentes. Então, encontramos aqui o número 1, é a sequência, e aí restou, né, pessoal, o 5, que é uma célula madura com núcleo em ferradura, cromatina grosseira e citoplasma acidófilo. Restou para a gente aqui o bastonete, né? Só sobrou ele aqui, é o 5. Mas só para a gente entender também, é importante o bastonete, aí pode ter uma certa contradição, por assim dizer, né? Ser considerado como célula madura. Ele até participa de um flag bem comum que a gente chama de left shift, né? Ou bend, pode aparecer também em alguns aparelhos, que já está colocando ali aquela amostra com a presença de células não maduras ou células imaturas. De início, obviamente, antes do neutrófilo maduro, né? A gente tem ali o bastonete. Em alguns locais, alguns outros países, essa célula realmente já é confirmada, não tem essa polêmica, digamos assim, como célula madura, tanto é que ela é contada junto com o próprio neutrófilo. É como se fosse um grupo só, certo? Só diferencia realmente na questão ali da morfologia, mas elas são contadas como célula madura, beleza? Então, só para desmistificar um pouquinho isso daí. Com núcleo em ferradura, cromatina grosseira e citoplasma acidófilo. E aí, o bastonete, ele também eu tinha colocado aqui, né? Aquele aqui, esse aqui é o bastonete, né? Para quem não se lembrava, aqui é o neutrófilo. E quando ele fala aqui cromatina grosseira, é porque essa cromatina, ela dá a impressão realmente desse aspecto mais até grumoso mesmo, tá? Que é característico das cromatinas condensadas, beleza? Então tem nada de cromatina frouxa aqui. Esse formato característico de ferradura, como também está descrito aqui, a gente também fala que é em formato de U, letra U ou letra C, certo? Então é característico realmente. E além disso também é colocado ali a questão do citoplasma, que a gente classifica como acidófilo por ter essa coloração rosada devido à presença aí das granulações de cor rosada. Se fosse também um eosinófilo que tem aquela coloração alaranjada, também é utilizado esse termo acidófilo. Então, a nossa sequência aqui, vamos ver como ficou. Ficou 2, 3, 4, 1, 5. Se você tirou print, né? Logicamente eu vou mostrar aqui, então, a opção para a gente marcar. Então ficou 2, 3, 4, 1, 5. Qual foi a opção que a gente identificou? Letra B de bola. É a opção correta aqui, que como foi solicitada, né? Então, isso que você viu aqui, pessoal, 5 opções, 5 descrições ali de estruturas, mas a gente acabou se aprofundando bastante. E é isso que a gente vai fazer em breve em uma live. Além dessa live, você também vai ter acesso a um simulado. Você vai receber lá o aviso para você treinar, né, para os concursos públicos. E você vai poder treinar ali essa questão de análise de uma questão, o quanto que dá para aproveitar de uma questão só, tá? Então, vou deixar aí embaixo, primeiro link da descrição, um formulário onde você vai colocar os seus dados. E aí, quando a gente tiver a data definida desse evento, você vai ser o primeiro a receber,
certo? Então é isso. Gostaria também, muito importante que você se inscreva no nosso canal. Aliás, é importante para que você receba aí as notificações dos novos vídeos, né? Além disso, ativa as notificações, o sininho aí também, isso ajuda bastante. Deixa o like, compartilha também para um amigo seu, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.